Kim Kataguiri apresenta a PEC que autoriza o Brasil a produzir armas nucleares. A proposta permite o uso de bombas atômicas caso haja ameaça de conquista do território nacional. Hoje, a Constituição determina que atividades nucleares só serão admitidas para fins pacíficos. Tem vídeo? Ou não? Isso não, tem vídeo. Vamos ver a notícia. Ele do União Brasil apresentou uma proposta de emenda aí. Kim Kataguiri, do União Brasil, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que autoriza o Brasil a produzir armas nucleares. A produção teria o objetivo de desencorajar eventuais ataques contra o território nacional. A proposta inclui casos de ameaça de uso de armas de destruição em massa. Hoje, qualquer atividade nuclear é permitida apenas mediante aprovação do Congresso Nacional e sendo para fins pacíficos. A proposta de Kim Kataguiri retira esse segundo ponto. Como justificativa, o deputado cita um contexto de instabilidade no cenário internacional e diz que as grandes potências usam o armamento nuclear para a proteção e como instrumento de negociação. Para ser protocolada, a proposta precisa da assinatura de 171 deputados. E aí, amigos? Abre uma enquete aí. Já ridicularizaram uma vez o Enéas por propor isso. E por mais que o Enéas tivesse um estilo meio, vamos dizer, diferente para a época, ele não estava errado na ideia de que armas nucleares conferem a uma nação um status de soberania completamente diferente. Tá? Quem hoje dispõe de armas nucleares? Já falamos. Estados Unidos, obviamente, Rússia, China, França, Inglaterra, Índia, Paquistão. Dizem que Coreia do Norte tem. E, naturalmente, todo mundo sabe que Israel tem. Talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas citei China? Citou. Citei. Essas nações dispõem de bombas nucleares, essas nações dispõem de um status geopolítico diferenciado. Diferenciado. Ninguém vai ficar mexendo com elas igual a Rússia mexeu com a Ucrânia. Lembremos, a Ucrânia, quando a União Soviética foi desmembrada, dispunha de muitas armas nucleares oriundas do período da União Soviética. Aí a Ucrânia, boa menina, que se comportar como o bom moço na festa. Não, vamos ser signatários aqui. Tira fora essas bombas atômicas. O que aconteceu? Tomou-lhe uma invasão. Tá vendo, no fundo, a Rússia voltando a ter sua vocação soviética e imperial e querendo anexar a Ucrânia. O mundo... Eu falei ontem no MBL, aliás, no engraçadíssimo MBL News de ontem, o mundo está partindo para um caminho que não é necessariamente estável ou bonito. O mundo está vendo a ascensão de uma nova Guerra Fria. E essa nova Guerra Fria que vem chegando aí, a Guerra Fria não mais entre Rússia e Estados Unidos, é uma Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e não é mais dentro de uma lógica comunismo versus capitalismo, mundo livre, liberal, não sei o quê, versus o mundo fechado, cortina de ferro do comunismo. Não. É diferente, a dinâmica é diferente, tá? A China é super pragmática, a China tem parceiros de linhas ideológicas diferentes, a China usa o comércio, a China usa muitos meios. A China é como se fosse uma versão mais agressiva, altamente competitiva, mas também muito pouco seletiva na hora de procurar seus parceiros, o que torna ela um parceiro mais fácil de trabalhar para a maior parte das nações do que os próprios Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América vê uma retração dos antigos aliados com os aliados europeus, e eles próprios, né? Aí tem questões conjunturais internas, grandes discussões que se pode ter sobre os Estados Unidos e o papel deles no mundo. Mas o fato é, acabou a ideia dos Estados Unidos como um líder único no mundo, o mundo vai se tornando um local diferente e naturalmente mais instável. Você tem vários conflitos acontecendo ou prenúncios de conflitos acontecendo. Tem assim, China e Taipei, né, Taiwan, Formosa, chamem do que quiserem. Mar Amarelo, Japão, super alerta, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Irã, que tomou-lhe, né, míssel na cabeça até pedir arrego, conflito Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel, e Israel já atuando em toda a região, conflitos rolando na África. Amigos, o mundo, a temperatura do mundo está começando a esquentar, e não estou falando de aquecimento global aí, estou falando de temperatura bélica. E aí onde entra o Brasil? O Brasil, entendido como uma nação fraca, pobre, militarmente frágil e incapaz de defender um território que é grande e que tem muitos recursos naturais e que é, geopoliticamente falando, muito estratégica para o futuro da humanidade. Estou falando de recursos hídricos, terra agricultável
de alta produtividade. Você tira várias colheitas do mesmo pedaço de terra aqui no Brasil, várias safras, chame aí do que quiser. É um país especial em muitos termos, porém muito fraco. Naturalmente, veja, um país que é fraco, num mundo que está se redesenhando em termos de influência, pode ser alvo nesse duelo, nesses enfrentamentos de influência, da sanha de uma força exterior. Se ele não tiver meios de dissuasão, e a bomba atômica, no fundo, mais do que um meio ofensivo, ele é um meio de dissuasão, vai ficar numa situação complicada. Não imaginem que o mundo pós-1945, ou seja, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ou para muitos o mundo pós-queda do Muro de Berlim, é um mundo estável, que a história acabou. Não, a história da humanidade acabou. A história da humanidade não acabou, não. E pode ser que o mundo se altere muito nas próximas décadas. Tá pintando que ele vai se alterar. Então, o que cabe a um brasileiro? Um brasileiro com um projeto de país? Defender a integridade do Estado brasileiro. Um Estado que tem dimensões territoriais de caráter imperial. Nós temos dimensões territoriais de caráter imperial. Não é qualquer coisa. E que precisa se ver desta maneira. Se a gente fizer, nós somos um cachorro caramelo tocando pandeiro, tique-ligue, tô aqui feliz, o mundo vai falar, tá ok, vai tocar. Pô, seguinte, você gosta de tocar pandeiro com o seu cachorro caramelo, fica naquele canto ali que eu vou pegar um pedaço do teu território. E nunca é como as pessoas imaginam, tipo, só vem uma nação má, eu quero tomar. Não. Olha, um pacto não foi firmado e o Brasil será sancionado caso não cuide do cerrado, porque Não, precisamos instalar uma base. Vamos supor que tem um governo fraco. Vamos supor que o Eduardo Bolsonaro, eventualmente, sei lá, por um mistério, ganha as eleições de 26. É um cenário aqui, tô pintando, improvável, na verdade impossível, mas aí ele vai estar devendo todo, vai estar com as calças erradas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam instalar uma base aqui, uma base ali para enfrentar o crime organizado. Da base vira uma zona de influência, uma zona econômica especial, um controle quase como protetorado. Quando viu sua legitimidade sobre seu próprio território, desapareceu. Isto acontece com nações fracas. Vamos lá. Eu não sei. Cheque ainda se o Japão tem bases americanas no território dele. A Alemanha teve por muito tempo. Os derrotados na Segunda Guerra Mundial terminaram com bases americanas ali do lado. Aqui, ó. As bases americanas no Japão, um pilar da segurança do Pacífico, estão estrategicamente localizadas principalmente na ilha de Okinawa e em outras partes do país, como em Honshu. Vamos lá. 55 mais 25 são o quê? 80 anos. Meu amigo. São 80 anos de presença militar com base norte-americana no sagrado território japonês. Para os japoneses, o território deles é sagrado. Ok? Só para avisar, 80 anos. Não é 8 anos, 80 anos. Eles pegaram uma assimetria, uma adversidade, que foi uma vitória, né, uma derrota que os japoneses tiveram na guerra, ou seja, uma adversidade para eles, e naquele momento de assimetria instalaram a base. Vê se a Alemanha ainda tem base americana. A Alemanha abriga diversas bases americanas, sendo a mais importante a base aérea de Ramstein, no estado de Renânia-Palatinado. É isso que acontece quando você perde uma guerra. É sobre isso. Eu acho que o Brasil tem que se preparar para ter armas nucleares, sim. Eu acho que o Brasil tem que se reforçar militarmente. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma série de reformas econômicas para crescer economicamente. O Brasil tem que declarar guerra ao crime organizado, retomar o controle do próprio território. E aí este ato de crescer economicamente e de se reforçar militarmente significa aumentar a influência na América do Sul. E aí nós, na América do Sul, combatermos o crime organizado na nossa região, destruímos o crime organizado e os cartéis na América do Sul inteira, reforçarmos um projeto comum de industrialização, criação de um banco regional de desenvolvimento, integração logística na América do Sul, e aí a América do Sul olhar para o mundo e falar, querem conversar, mas vocês não estão conversando com qualquer bunda. Eu não estou falando que a América do Sul vai virar a China ou os Estados Unidos. Temos que saber nossos limites. Mas eu estou falando que dá para você ser um player para ser levado a sério. O Brasil especialmente. Esse é o jogo. Mas, em geral, há no Brasil uma coisa meio niilista e meio derrotada, em que você não se vê sequer na posição em que você pode ter essa arma. E eu acho isso muito vergonhoso. Se você acredita em si, você tem que ter todos os meios de ação à sua disposição. Óbvio.
O Carlos falou, milico tem que ter mais armas e ganhar menos dinheiro. É que a lógica, né? Acho que todo o universo militar brasileiro precisa ser reformado. Reformado. Porque a lógica, assim, as Forças Armadas do Brasil são um banco de salários. Para os caras irem envelhecendo e ganhando mais. É basicamente isso. Homens com quase nenhuma experiência de guerra, apenas envelhecendo e ganhando maiores salários. Isso não tem nenhum sentido. Isso não é Força Armada. O Fandal falou, e sobre a proposta do Bolsonaro de ter uma base americana aqui? Ele lamentavelmente falou isso. Assim como o Lula tá sempre farejando uma oportunidade de aumentar o poderio chinês e a influência chinesa no Brasil. A China tava lá, eu vou fazer um projeto de integração aqui, logístico e tal. Tem que olhar direito isso. Dentro de um governo PT que estava se comportando como uma espécie de um cachorrinho no universo dos BRICS, isso não é bem-vindo. Num governo nosso, por exemplo, que seria um governo altivo, pode ser que a China seja um grande parceiro. Eu não vou ficar tratando aqui, nem eu, nem ninguém aqui do Movimento Brasil Livre, essas coisas como historinhas com pruridos ideológicos meio bestas, tá? Mesmo. Até porque, vamos falar, quem é hoje o governante mais based das Américas, Riso? O mais based, mais baseado. Das Américas? Das Américas. Nayib Bukele? Nayib Armando Bukele Ortiz. O Bukele, parceiraço dos Estados Unidos e parceiraço da China. A China construiu uma biblioteca sensacional lá. E os Estados Unidos, parceiro no Secote, tá ali. Nós temos que pensar assim, temos que pensar Brasil primeiro.